Ok, vamos lá. Imagina o seguinte cenário. A educação no Brasil está passando por uma crise daquelas. E aí, um grupo de acadêmicos se junta para tentar responder uma pergunta que, olha, é crucial. Para que serve a história da educação, afinal? Especialmente quando a própria educação parece estar sob ataque. A nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nas respostas que eles acharam. E a gente vai ver como o passado, na verdade, pode ser uma ferramenta super poderosa para construir um futuro bem mais justo. E para começar, nada melhor do que essa citação do Ailton Krenak. É forte, né? A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Isso aqui já dá o tom de toda a nossa conversa. O que ele está querendo dizer é muito claro. Contar histórias, principalmente as do nosso passado, as da nossa educação, não é só uma coisa de livro, sabe? É, na verdade, um ato de resistência. É um jeito de adiar o fim do mundo, garantindo que outras visões, outras experiências continuem vivas. Bom, e o ponto central aqui é essa tal crise na educação. O material que a gente está analisando detalha um conflito que vai direto no coração da formação de professores no Brasil. Basicamente, é um ataque político e filosófico às ciências humanas, sabe? Uma defesa de que o ensino tem que ser só técnico, só instrumental. O que a gente vê, então, é a criação de uma divisão que, na verdade, não existe. De um lado, colocam a teoria, o conhecimento histórico, como se fosse algo inútil, abstrato, totalmente desconectado do mundo real. E do outro? Bom, do outro lado está a prática, que é vendida como a única coisa que realmente importa. O ponto-chave aqui é que essa briga entre teoria e prática acaba enfraquecendo a própria profissão de professor. É como se dissessem que dá para ensinar bem, sem entender de onde vêm os problemas da educação, sem entender as raízes sociais e históricas de tudo isso. Mas e se a gente virar essa lógica de cabeça para baixo? E se a teoria for, na verdade, a ferramenta mais prática que existe? Pensa bem, e se a teoria não for o contrário da prática, mas for tipo a bússola da prática? E se for justamente a história que nos dá as ferramentas mais concretas para a gente resolver os problemas do dia a dia? Vamos ver uns exemplos que mostram exatamente isso. E a nossa primeira parada é em Marabá, lá no Pará, bem no coração da Amazônia. É lá, olhando para a formação de professores da região, que a gente vai ver como essas ideias que parecem super abstratas, na verdade batem de frente com a realidade de um jeito, nossa, muito poderoso. Para a gente entender o que rolou em Marabá, a gente precisa pegar um conceito-chave: colonialidade do saber. Parece complicado, né? Mas é simples. Olha só. É basicamente quando uma única história, uma história nacional, que quase sempre é contada a partir do Sudeste, é empurrada para todo mundo. E o que acontece? Ela acaba apagando as realidades de quem vive em outros lugares. É uma narrativa que, no fim das contas, diz que a história de alguns vale mais do que a de outros. E o que aconteceu lá foi o seguinte: o currículo padrão que estavam usando para formar os professores simplesmente não funcionava. Não criava conexão. E por quê? Porque aqueles alunos, os futuros professores, eram gente cujas famílias viveram na pele a migração do Nordeste, os conflitos violentíssimos por terra, a separação que existia na cidade. Aquela história oficial do Brasil não dizia nada sobre a vida deles, entende? A virada de chave, então, foi mudar completamente a abordagem. Em vez de ignorar, eles começaram a trazer as histórias pessoais e locais daqueles alunos para dentro da sala de aula. As histórias de migração, de luta, de resistência. E aí, de repente, aquela história do Brasil, que parecia tão grande e distante, se tornou algo concreto, relevante. E, nossa, se tornou algo super poderoso para aqueles futuros professores. Foi ali que a teoria e a vida real se encontraram. Agora vamos para outro caso que é tão impactante quanto. A gente vai conhecer a história de Nascimento Moraes, um intelectual negro, e a luta dele pela educação lá no Maranhão, na década de 1930. Então, se liga no cenário: Maranhão, anos 30. E o que estava acontecendo? Uma coisa bem surpreendente. O governo do estado estava simplesmente fechando escolas. E qual era a desculpa oficial? Era bem simples. As escolas estavam fechando porque os alunos não iam para a aula. Ou seja, a culpa, no fundo, era jogada nas costas das famílias. Só que o Nascimento Moraes, que tinha um entendimento histórico e social muito profundo da situação, sacou na hora o que estava acontecendo. Ele olhou além da desculpa. Ele usou a teoria, o conhecimento dele, para fazer um diagnóstico da realidade. E o que ele viu? Que o problema não era falta de interesse. O problema era pobreza. Pobreza extrema. As famílias simplesmente não tinham como comprar roupa, sapato, material. E a solução que ele pensou foi genial, de tão simples e humana. Ele propôs a criação das escolas para pés descalços, ou seja,
Escolas onde o Estado daria tudo. Escolas que receberiam as crianças do jeito que elas eram, até de pés descalços, sem deixar que a pobreza fosse um impedimento. Ele pegou um diagnóstico social e transformou numa ação pedagógica real, concreta. Tá, então, o que essas duas histórias, a de Marabá e a do Maranhão, têm para nos dizer sobre o valor desse conhecimento das humanidades que hoje em dia é tão atacado? Elas provam, na prática, que história e teoria não têm nada de inútil. Pelo contrário, são ferramentas essenciais. Elas permitem que a gente diagnostique os problemas sociais com precisão, como Moraes fez lá no Maranhão. Elas dão poder para que as comunidades se enxerguem na própria história, como aconteceu com os estudantes em Marabá. E o mais importante, elas ajudam a criar soluções para a educação que funcionam de verdade, porque nascem de uma compreensão profunda da realidade das pessoas. E a gente vai chegando na conclusão, que traz uma reflexão muito forte sobre o poder que o aprendizado tem de transformar a gente para sempre. Olha essa frase dita por um aluno e que está no material original. Aprender algo se tornava assustadoramente um caminho sem volta. Essa frase é fantástica. Ela pega bem no ponto do que é educação de verdade. Porque uma vez que a gente aprende a olhar o mundo de um jeito mais crítico, a entender nosso lugar na história, não tem como voltar atrás. Não dá para desaprender. É uma mudança para sempre. E como ele mesmo disse, é uma mudança assustadoramente poderosa. E, para fechar, fica essa provocação. Pensa só, se as escolas e os professores sofrem tantos ataques, se existem tantas tentativas de controlar o que se ensina, será que isso não é a maior prova de que a educação ainda tem um poder gigantesco? Talvez, bem longe de ser um lugar que falhou, a escola continue sendo um dos espaços mais importantes na disputa pelo nosso futuro.